Olá, mentes curiosas e bem-vindos ao Que é Isso? Hoje, vamos desvendar a história secreta de um objeto que você provavelmente usou esta manhã. Ele está na sua cozinha, no seu banheiro, mas a sua origem é muito mais sinistra do que você imagina. Prepare-se, porque vamos falar da invenção bizarra que mudou a história. A humilde esponja. Você olha para ela e pensa em pratos limpos, em um banho relaxante. Mas e se eu te dissesse que essa invenção simples já foi usada para limpar o corpo de mortos? É isso mesmo. A história da esponja começa de uma forma sombria e, francamente, arrepiante. Muito antes de se tornar um item de limpeza doméstico, ela era uma ferramenta essencial nas civilizações antigas, e seus usos eram tudo, menos higiênicos. Vamos voltar no tempo para o grandioso Império Romano. Imagine os banheiros públicos, um centro da vida social. Lá, no lugar do papel higiênico, existia algo chamado xilospongium, uma esponja presa a um bastão. E o detalhe mais chocante era coletiva. Sim, você ouviu bem. Várias pessoas usavam a mesma esponja, que era mergulhada em um balde de vinagre ou água salgada entre um uso e outro. É difícil imaginar algo assim hoje, não é? A ideia de compartilhar algo tão íntimo vai contra tudo o que sabemos sobre higiene. Mas para os romanos, era a norma. Mas a jornada macabra da esponja não para por aí. Na Grécia Antiga, terra de filósofos e guerreiros, as esponjas tinham um papel ainda mais visceral. Os soldados gregos, como os lendários espartanos, carregavam esponjas em suas batalhas. Mas não era para se refrescarem. Elas eram usadas para limpar o sangue e a sujeira de ferimentos graves no campo de batalha. A capacidade de absorção natural da esponja marinha a tornava perfeita para estancar sangramentos e limpar cortes profundos, uma espécie de kit de primeiros socorros primitivo. E quando a batalha terminava para alguns, a esponja continuava seu trabalho. Há registros que sugerem que elas eram usadas no processo de embalsamamento, limpando e preparando os corpos dos mortos para seus rituais funerários. Pense nisso. O mesmo tipo de objeto que hoje usamos para ensaboar nosso corpo era usado para o último banho dos falecidos. A verdade é que, por séculos, a esponja foi associada a fluidos corporais, feridas e morte. Sua história está entrelaçada com os aspectos mais crus e viscerais da experiência humana. E tudo isso começou de uma forma surpreendente, no fundo do mar. As esponjas originais não eram sintéticas como a maioria das que usamos hoje. Eram criaturas vivas, animais marinhos do filo Porifera. Pescadores mergulhavam a grandes profundidades para colher esses organismos, que depois eram secos e processados, até se tornarem o objeto absorvente que conhecemos. Eles eram, literalmente, os esqueletos de seres vivos. Então, como passamos de um papel higiênico comunitário e uma ferramenta para embalsamar corpos para a esponja de cozinha amarela e sorridente que temos hoje? A grande virada aconteceu muito mais tarde, com a revolução da higiene e da ciência. No século XIX, cientistas como Louis Pasteur provaram a existência de germes e bactérias, e a humanidade finalmente entendeu a importância da limpeza individual. A ideia de compartilhar uma esponja no banheiro tornou-se, felizmente, repulsiva. A esponja começou a ser vista como um item pessoal de higiene. Mas a verdadeira revolução veio no século XX, com a invenção dos plásticos. Em 1937, o cientista alemão Otto Bayer sintetizou o poliuretano, e em pouco tempo, as esponjas sintéticas nasceram. Elas eram mais baratas, mais duráveis e podiam ser produzidas em massa. Isso democratizou o acesso à esponja e a transformou no item descartável e onipresente que conhecemos hoje, divorciando-a completamente de sua origem animal e de seu passado sombrio. Porém,
O que ninguém esperava é que o princípio por trás da esponja, sua estrutura porosa e sua incrível capacidade de absorção, inspiraria algumas das tecnologias mais avançadas do nosso tempo. A estrutura da esponja marinha serviu de modelo para a criação de materiais médicos de absorção ultra rápida, usados em curativos avançados que podem salvar vidas em situações de emergência. Na engenharia, materiais com estruturas semelhantes às das esponjas são usados para filtrar poluentes da água e do ar. E a história fica ainda mais impressionante. Acredite ou não, a tecnologia inspirada na esponja chegou ao espaço. A NASA, em sua busca por sistemas de suporte à vida eficientes para longas missões espaciais, desenvolveu sistemas de filtragem e purificação de água, que se baseiam nos mesmos princípios de porosidade e área de superfície que tornam a esponja tão eficaz. Pense nisso. Da limpeza de feridas em batalhas antigas à garantia de água potável para astronautas a caminho de Marte. É uma jornada e tanto. A história da esponja é a prova de que as invenções mais simples podem ter os passados mais complexos e os futuros mais inesperados. Ela mudou o curso da higiene, influenciou a medicina de guerra, impulsionou a ciência dos materiais e até mesmo nos ajudou a explorar o cosmos. E tudo começou com uma criatura marinha estranha e os usos arrepiantes que os nossos antepassados encontraram para ela. Da próxima vez que você pegar essa esponja para lavar a louça, talvez você olhe para ela com um pouco mais de respeito e talvez um leve arrepio. Curtiu essa curiosidade bizarra? Quer descobrir o lado oculto de mais invenções que você usa todos os dias? Então, se inscreve agora no Que é Isso? Deixa o seu like para nos ajudar a trazer mais histórias como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque toda semana a gente revela o lado sombrio e fascinante das invenções que moldaram o nosso mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.